Fala rapaziada, saudações vascaínas e temos novidades aí com relação a reforço. O Vasco agora vai fundo ao mercado procurando um zagueiro por conta desse problema aí que deu com a lesão no Hernando e também por conta dessas falhas que têm acontecido no sistema defensivo da equipe nas bolas aéreas. Ou seja, prioridade máxima para trazer mais um zagueiro para o elenco vascaíno. E é claro, o torcedor se pergunta, vai ao mercado procurar mais um zagueiro, sendo que tinha o Marcelo Alves no elenco, mas vamos trazer novidades com relação a isso, falar também sobre outros nomes, de Sábato, Aleph Manga e também Matheus Jesus. Temos novidades com relação a essas negociações e também, mais uma vez, o torcedor vascaíno representando e demonstrando o porquê é a torcida mais apaixonada do Brasil. Temos muitas novidades, torcedor, e se você quer ficar por dentro de tudo que rola aqui no nosso Clube do Coração, não percam o vídeo de hoje, fiquem ligados no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno, que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você e também deixar aqui embaixo o seu comentário com relação a esse atual momento que o nosso clube vive, de certa forma essa bagunça que ainda acontece dentro de São Januário e tudo que você espera para o nosso clube nessa temporada de 2021 e é claro, como eu sempre venho fazendo, vou responder um por um. Mas vamos lá, né, rapaziada, seguir, falar sobre Vasco da Gama e começar falando sobre o que a nossa torcida fez. Mais uma vez, a gente sabe e a gente conhece, demonstra o torcedor vascaíno porque nós somos a maior e a mais apaixonada torcida do Brasil. Tivemos a notícia aí hoje que o Vasco da Gama foi o destaque da semana em uma rede social. Foram mais de 3 milhões de interações, sendo o melhor desempenho da torcida vascaína desde dezembro de 2020. Sozinho, para vocês terem uma noção, a quantidade de vezes que a torcida, o torcedor se manifestou através dessa rede social, que é o Twitter, representou 52,5% de todas as interações de todos os clubes da Série B. Ou seja, a torcida vascaína é a maioria dentro aí dessa rede social com relação aos clubes da segunda divisão, que tem Botafogo, Cruzeiro e grandes clubes sim, aí na segunda divisão, na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, definitivamente, o que eu venho mostrar com isso tudo, com mais essa demonstração de amor e de grandeza do torcedor vascaíno, é que independente do momento, o Vasco é grande. Independente do momento, nós amamos nosso clube. E independente do momento, o Vasco é Vasco. Mas vamos seguir, porque isso só foi um aviso para demonstrar definitivamente o amor que nós temos pelo nosso clube. Falar agora com relação a dois jogadores, duas grandes revelações que foram aí o Figueiredo e o Laranjeiras no jogo de ontem contra a equipe do Fluminense. Os jogadores entraram super bem ao longo da partida, de certa forma mudaram ali o jogo, né? O Vasco estava muito mal na partida ali nos 20 minutos do início até a metade do segundo tempo. O Vasco não estava conseguindo controlar o jogo, estava sofrendo pressão muito perto de tomar o segundo gol, de tomar a virada para o Fluminense. Porém, o Marcelo Cabo mexeu na equipe, colocou o Laranjeiras e o Figueiredo, dois jogadores aí que fizeram parte dessa equipe sub-20 super vencedora, que venceu Supercopa, Copa do Brasil, Taça Guanabara, um grande sub-20, um grande elenco aí. E o Figueiredo e o Laranjeiras se destacaram também por lá, inclusive eram titulares da equipe. Não estavam tendo oportunidades ainda no time profissional, na equipe titular do time profissional. Porém, o Marcelo Cabo colocou os dois jogadores ontem que mudaram totalmente a partida. Ele tirou ali o Carlinhos e o Bruno Gomes. Duas alterações simples que nenhum torcedor vascaíno acredito que esperava tal mudança, mas de certa forma mudou muito o parâmetro do jogo. O Vasco foi outro por conta de duas substituições de dois garotos da base do clube. Se destacaram muito, demonstraram, independente da idade, né, tranquilidade, maturidade e calma para fazer as jogadas. Duas grandes apostas e duas grandes joias aí da nossa base, a base forte, como é conhecida, a base do Gigante da Colina. E é claro, quando chega dois jogadores novos, dois garotos, né, entrando assim na equipe profissional, o torcedor vascaíno se preocupa com relação a tempo de contrato, quanto falta ainda, quanto tempo ainda tem para eles permanecerem no nosso clube, qual é a cláusula contratual aí dos jogadores, se eles são do Vasco, se eles não são. Então eu resolvi trazer essas notícias aqui
Para você ficar tranquilo, torcedor. Para quem não sabe, o Figueiredo aí é um atacante de apenas 19 anos, ele ainda é jogador do Sub-20, ainda pode atuar pelo Sub-20 da equipe, porém acredito que depois, né, da atuação, aliás, dele contra a equipe do Fluminense, grande chance de ele até mesmo se tornar titular do Vasco. E aí tem contrato com o clube até janeiro de 2024, então vamos se acalmar. O Figueiredo ainda tem 3 anos de Vasco da Gama. E com relação aí ao Laranjeiras, outro jogador que se destacou muito, para vocês terem noção, o Laranjeiras já era titular do Sub-20 lá naquela época da Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde o Vasco chegou na final contra o São Paulo. Era Laranjeira, Thiago Reis, Lucas Santos. É um jogador aí que tem 21 anos já, ele jogou o Sub-20 ano passado, estourou a idade, ele já é um profissional do Vasco da Gama, porém o contrato dele se encerra antes. É até o julho de 2022. Ou seja, Laranjeiras, o Vasco tem que correr, tem que buscar uma renovação, tem mais apenas algo em torno de 1 ano de contrato, mas vamos se acalmar, ainda tem muito tempo para os dois jogadores ainda vestirem a camisa do clube e de certa forma mostrar o futebol de grande qualidade que eles têm para nós, torcedores vascaínos. 2 achados, mas 2 joias aí da nossa base e que tenho certeza que vão brilhar aí com a camisa do Gigante da Colina. E vamos seguir, vamos falar agora com relação a reforço. Temos novidades aí com relação a novos jogadores que vão chegar no Vasco da Gama. O Vasco que trouxe o Hernando como novo zagueiro e dispensou o Marcelo Alves. Uma crítica, né, muito grande feita aí à diretoria por essa atitude tomada. Na minha opinião, foi uma atitude muito errada também ter liberado o Marcelo Alves, um jogador de muita qualidade, novo, que de certa forma poderia até mesmo render, quem sabe no futuro, um dinheiro, uma renda ao Vasco da Gama. Porém, a diretoria, em consenso com o Marcelo Cabo, optaram por liberar o Marcelo Alves e trazer o Hernando e deu ruim. O Hernando se lesionou, está lesionado, está fora do Vasco há uns 3 jogos, não joga ali com a camisa do Gigante da Colina e por conta disso, e além disso, né, também as falhas que vem acontecendo nas jogadas aéreas. O Vasco tem tomado muito gol. Dos últimos 3 gols do Vasco foram gols de jogadas aéreas da equipe adversária, algo que não pode acontecer. O Vasco se preocupa muito e por conta disso, por conta de estar sentindo a falta do Hernando, por causa da lesão e estar sofrendo gols de jogadas aéreas, o Vasco está intensificando uma busca no mercado por um zagueiro. O Vasco não tinha como prioridade reforçar mais essa parte defensiva da equipe, mas se tornou uma prioridade. Além de mais um ponta, por conta aí da lesão do Thales Magno, agora o Vasco vai fundo no mercado à procura de mais um zagueiro e mais um ponta. Poderemos ter novidades aí ao longo dessa semana com relação a reforços. Até o início da próxima semana, o Vasco já pretende, aliás, anunciar um novo jogador. E segundo notícias, o Vasco até mesmo já negocia com o zagueiro. Temos notícias aí que o Vasco já está em negociações avançadas com um novo jogador, um novo reforço, para, de certa forma, reforçar, né, o sistema defensivo da equipe. E as conversas estão iniciando e podemos ter aí novidades até o início da próxima semana. Ainda não temos aí o nome do jogador, ainda não temos o nome do atleta, mas muito provavelmente o Vasco irá reforçar essa parte da equipe. Além da zaga, temos também notícias que o Vasco negocia com negociações avançadas até mesmo com o goleiro. O Vasco procura um volante e mais um ponta. 4 posições ideais e o Vasco precisa muito estar fundo no mercado, procurando 4 jogadores para reforçar essas posições. Vamos seguir, falar agora com relação a nomes. Matheus Jesus, Aleph Manga e De Sábato. Temos novidades com relação a esses 3 jogadores. Eu já trouxe um vídeo pela parte da manhã falando sobre o Matheus Jesus. O Vasco desistiu ali de contratar o jogador, tratou a negociação com o Matheus Jesus como uma contratação de risco por conta de ser um jogador novo, de apenas 23 anos, jogou 23 partidas no ano passado pelo RB Bragantino. Pode sim ter uma grande evolução, mas é uma aposta. O Vasco nesse momento não tem que apostar em jogadores, segundo a filosofia do próprio Alexandre Pássaro. O Vasco tem que trazer jogadores que deem certeza, não que sejam dúvidas. Uma negociação de risco como citado. E além disso, além de ter sido tratado como uma negociação de risco, o Matheus Jesus não teve o aval do Marcelo Cabo. Segundo notícias, o Marcelo Cabo preferiu trazer outros jogadores, preferiu usar a verba do Matheus Jesus, né, para trazer outros reforços. Ou seja, além de ter sido considerada uma operação de risco, não recebeu o aval, muito pelo contrário, foi negado pelo treinador Marcelo Cabo. Então é aguardar, é no volante que poderia pintar em São Januário e não vai mais reforçar a equipe. Com relação a De Sábato, um jogador argentino que tem passagens por São Januário, ainda as negociações estão em andamento, nada certo. Tivemos ainda novidade por parte do atleta que a negociação não evoluiu, ainda está parada, estabilizada,
Porém, ainda assim, grande chance de o de sábado pintar em São Januário, por ter uma grande identificação com o clube, por ter dívidas que podem ser aí renegociadas caso o jogador volte a vestir a camisa do Vasco da Gama, e também, de certa forma, a vantagem do jogador conta muito, porque ele tem o desejo de retornar a São Januário. Com relação agora ao Aleph Manga, um atacante do Volta Redonda que tem também se destacado muito por suas grandes atuações. Aleph Manga é um jogador que está sendo aí olhado e visto com grandes olhos por clubes tanto da Série A quanto da Série B do Campeonato Brasileiro, um jogador do Volta Redonda, mas segundo notícias do seu próprio empresário, Aleph Manga vai permanecer e vai reforçar o Volta Redonda até o final do Carioca e pelo menos nesse início aí de Copa do Brasil, ou seja, até o final do Campeonato Carioca, o Volta Redonda que está nas cabeças do estadual vai permanecer vestindo as camisas do clube. Vasco ainda não iniciou negociações, mas ele está sim no radar e com grandes chances de vestir a camisa do clube para essa próxima temporada. E para finalizar o vídeo, vamos falar aí de Thales Magno, né, rapaziada? Thales Magno está numa situação muito complicada, afastado do elenco por conta de uma lesão gravíssima. Para quem não sabe, o Thales Magno está lesionado ali no joelho esquerdo, ele teve uma entorse, sendo diagnosticado uma lesão do menisco lateral e passará por uma artroscopia. Ainda não tem data marcada para essa operação, uma operação muito séria, muito grave, que pode deixar o Thales afastado por meses nos gramados. E acredito que é um período complicado, sim, porque o Thales é um jogador que tinha futuro. A gente viu isso no início promissor do jogador. Infelizmente, por conta de extracampo, por conta, acredito até mesmo, subir a cabeça do atleta, ele caiu muito. E acredito que esse momento vai ser importante para o atleta parar, pensar, refletir, ver aonde ele errou, voltar atrás e tentar, de certa forma, melhorar e fazer e voltar a jogar como ele havia jogado lá no início, né, da sua carreira, quando ele surgiu no Vasco com apenas 16 anos, encantando aí muito os torcedores vascaínos. O Castan mandou uma mensagem de apoio ao atleta, falou que vai dar tudo certo, meu craque, mas de certa forma é sim, uma situação complicada. Um jogador de 18 anos, que essa é a terceira lesão da carreira, de certa forma diminui muito ali a evolução do atleta, trava muito a evolução do jogador, mas esperamos que ele volte mais forte, esperamos que ele tenha responsabilidade na sua volta, esperamos também que o Thales, que nós torcedores conhecemos lá no início de 2019, aliás, no final de 2019, quando ele se destacou, retorne aos gramados após esse período aí parado de afastamento nos jogos, né, com a camisa do Gigante da Colina. Tivemos muitas novidades no vídeo de hoje e deixa sua mensagem com relação a esses reforços que podem pintar no clube. Thales Magno, mais uma demonstração de carinho do torcedor e todas essas novidades que aconteceram dentro do nosso clube. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você curtiu, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso a esse conteúdo. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!